Olá, senhoras e senhores, beleza? Atendendo ao pedido dessa pessoa que quer ser PM também? Então vê o vídeo até o fim. Atendendo ao pedido dessa pessoa, eu vou resolver com você a prova de matemática do concurso da Polícia Militar de Sergipe para o cargo de soldado, prova que aconteceu agora no ano de 2018 e foi organizada pelo IBFC. Ok? Se você estiver procurando material teórico para estudar a melhor apostila disponível no mercado, vou deixar para você o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? E se você quiser ver outra prova da Polícia de Sergipe, aqui em cima pode aparecer, por favor. Nesse link você encontra outra prova de matemática resolvida da Polícia de Sergipe. Valeu! Se curtiu a explicação, já sabe, larga o joinha no vídeo, compartilha esse vídeo no Zap, no WhatsApp, com aquela pessoa que você quer ajudar a passar num concurso e pode se inscrever aqui no canal, se quiser, obviamente, né? É só clicar na carinha aqui do lado e clicar em inscrever-se, é de graça. Vamos então às questões dessa prova? Vem comigo, essa primeira questão dizia: considere os conjuntos finitos A, B e C e as afirmações. Temos 4 afirmações relacionadas aos conjuntos. Assinale a alternativa que apresenta o total exato de afirmações corretas. Bom, para resolver a questão, a gente tem que analisar cada uma das 4 afirmações. Para isso, vamos colocar os 3 conjuntos aqui, o conjunto A, B e C. Coloquei cada um de uma cor diferente, né? Vamos ver o que diz a primeira afirmação. O total de elementos do conjunto que representa a união entre os conjuntos A e B é igual a 8. Bom, o que é a união entre dois conjuntos? A união vai ser o conjunto formado por todos os elementos de A e de B. Você vai pegar tudo que tem em A e juntar com tudo que tem em B, sendo que as coisas que se repetem você vai considerar só uma vez. Entendido? Então, a união com B vai ser menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, todos os elementos vermelhos e verdes. Sendo assim, o conjunto A união B é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. O problema disse que eram 8, então essa afirmação está errada, certinho? Afirmação 2. O total de elementos do conjunto que representa a interseção entre os conjuntos A e C é igual a 3. Bom, o que é a interseção? A interseção vai ser formada pelos elementos que estão presentes nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, quando você vai fazer a interseção entre A e C, você vai pegar os elementos que estão em A e que estão em C ao mesmo tempo, né? Então, vamos ver aqui, ó. A é o vermelho, C é o azul. O que está em A e em C? O 1 está em A e em C. O 3 está em A e em C. Mais alguma coisa? Não, mais nada comum. Então, a interseção C vai ser o conjunto formado pelos elementos 1 e 3. São, então, 2 elementos. Aqui a afirmação disse que seriam 3 elementos. Essa afirmação está errada, ok? Vamos para a afirmação 3. O total de elementos do conjunto que representa a diferença entre os conjuntos A e B, nessa ordem, é igual a 2. Bom, para fazer a diferença é igual a uma subtração mesmo. Você vai pegar todos os elementos que estão em A e que não estão em B, né? Então, a diferença entre os conjuntos A e B é formada pelos elementos de A que não estão presentes em B. Então, o que tem em A que não tem em B? O 1 está em A, não está em B. O 3 está em A e não está em B, né? O 5 está em A e está em B, então o 5 não vai entrar. O 6 também, ok? O 0 também. Então, a diferença entre A e B vai ser formada pelos elementos 1 e 3. São os 2 elementos que estão em A, mas não estão em B. Conseguiu entender? É a subtração do que está em A pelo que está em B. Então, você vai pegar só o que é
diferente em A. Tudo que está em A e que não está em B. Sendo assim, a diferença entre A e B é formada pelos elementos 1 e 3. São 2 elementos e ele disse que de fato eram 2. Então, essa afirmação está certa. A afirmação 4. O total de elementos do conjunto que representa a diferença entre os conjuntos B e C nessa ordem é igual a 4. Aqui a gente tem o mesmo raciocínio. Então, a diferença entre B e C vai ser formada pelos elementos que estão em B, mas que não estão em C. O que tem em B que não tem em C? Em B a gente tem menos 1, 0, né? 5 e 6. Menos 1, 0, 5 e 6. Deixei aqui os espaços em branco para facilitar a sua visualização. Né? O menos 1 está em B, não está em C. O 0 está em B, não está em C. O 2 está em B e está em C, então 2 não entra. O 4 está em B e em C, não entra. O 5 e o 6 estão em B e não estão em C, então eles entram. O 7 está nos dois, não entra, então a diferença vai ser formada por menos 1, 0, 5 e 6. São exatamente 4 elementos, por isto esta afirmação também é verdadeira, também está correta. Sendo assim, das 4 afirmações, apenas 2 estão corretas, por isso essa seria a resposta dessa questão. Certinho? Dúvida! Se você tiver dúvidas para essa ou para qualquer uma das questões que eu vou resolver com você nesse vídeo, pode me escrever, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo tentando te ajudar. Combinado assim? Vamos agora então para a questão 27. O número 33 está descrito na base decimal. Assinale a alternativa que apresenta esse mesmo número descrito na base octal, na base 8. Eu creio que essa questão pegou muita gente de surpresa, porque não é comum cobrar esse tipo de conteúdo em concursos. Eu não sei exatamente a banca e BFC se eles já cobraram esse tipo de questão antes, mas no geral, eu não vejo muita questão desse tipo nos concursos, não, né? O que é a base octal, né? O sistema octal é um sistema de numeração cuja base é 8, ou seja, tem 8 símbolos para representar a quantidade, né? Como que a gente faz para converter um número que está na base decimal, na base 10, para ele virar um número na base octal? Para a gente fazer essa conversão, a gente vai fazer divisões sucessivas por 8. Então, a gente vai dividir por 8 e ler o resultado da direita para a esquerda. Isso aqui é muito importante. Então, faz divisões sucessivas por 8 e lê o resultado da direita para a esquerda. Então, a gente vai pegar o 33 e dividir por 8, né? Vai fazer 33 dividido por 8. 33 dividido por 8 dá 4, né? 4 vezes 8 dá 32. 33 menos 32 sobra 1. O 1 não dá mais para dividir, o 4 não dá mais para dividir por 8. Então, a gente já pode parar. Agora, é só ler da direita para a esquerda. O nosso número vai ser o 41. Da direita para a esquerda. Pega aqui o quociente e o resto, né? 41. Essa seria a resposta dessa questão. Ou seja, é uma questão muito fácil de ser resolvida, mas que muita gente pode não saber porque não é comum se cobrar esse tipo de conteúdo. O que você achou dessa questão? Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião, ok? Vamos para a questão 28. Um número é composto por 3 algarismos, sendo que o algarismo da centena é o 7 e o da unidade é o 4. A soma dos possíveis algarismos da dezena desse número, de modo que ele seja divisível por 3, é qual? Bom, então a gente tem um número formado por 3 algarismos, né? Ele disse que o algarismo da centena é o 7, então esse número aqui é o 7. E o da unidade é 4. Esse número aqui é 4. E o número do meio, o número da dezena, a gente não sabe qual é. Ele quer saber
a soma dos possíveis algarismos que estiverem aqui, que podem estar aqui, para que esse número todo seja divisível por 3. Você lembra qual é a regra para que um número seja divisível por 3? Se não lembra, vamos lembrar agora. Para um número ser divisível por 3, a soma dos seus algarismos tem que ser um número divisível por 3. Né? Então, número divisível por 3, soma dos algarismos é divisível por 3. O que isso significa? Significa se eu somar 7 com esse número aqui que eu não sei, que eu chamei de x, com o 4, essa soma tem que ser divisível por 3. Então, a gente vai buscar valores de x para que essa soma seja o número divisível por 3. Né? 7 mais 4 dá 11. Então, a gente vai ter 11 mais x. 11 mais x tem que ser um número divisível por 3. Então, quais são os valores que x pode assumir? Se x, vamos começar do zero, né? Se x for 0, 11 mais 0 vai dar 11. 11 é divisível por 3? A gente consegue dividir 11 por 3? Não, a gente não consegue. Então, o zero não serve para a gente. Passamos para o próximo. 1. Se o x for 1, a nossa soma aqui vai dar quanto? 7 mais 1 dá 8. 8 mais 4 dá 12. Né? Então, 11 mais 1, 12. 12 é um número divisível por 3, não é? 12 dividido por 3 dá 4. Então, se o x for 1, esse número vai sim ser divisível por 3. Logo, o x pode ser 1. Se eu descobrir que o x pode ser 1, agora basta a gente somar 3 unidades ao valor de x para achar o próximo valor de x. Então, 1 mais 3 vai dar 4. Por quê? Ao somar 3, eu vou pegar o próximo número divisível por 3. 1 mais 3 dá 4. Se o x for 4, a soma dos algarismos vai dar 11 mais 4 dá 15. Né? 15 é divisível por 3. Soma mais 3. 4 mais 3 dá 7. Né? Então, se o x for 7, a nossa soma vai dar 11 mais 7, 18. 18 é divisível por 3. Né? 18 dividido por 3 dá 6. Então, o x pode ser 7. 7 mais 3 vai dar 10. 10 não cabe aqui, né? Tem que ser números de 0 até 9. Então, a gente parou aqui. Os possíveis números que a gente pode colocar aqui para esse número inteiro ser divisível por 3 são 1, 4 e 7. O problema é saber a soma desses possíveis algarismos. Então, a gente tem que somar 1 mais 4 mais 7. Né? Então, os algarismos podem ser 1, 4 ou 7. Vamos somar. 1 mais 4, 5. 5 mais 7 dá 12. A soma vai dar 12. Por isso, essa seria a resposta dessa questão. Entendido? Dúvida? Se tiver dúvidas, não fique com a dúvida. Pergunte, por favor, beleza? Para a gente tentar esclarecer essa dúvida. Essa talvez seja uma das questões mais difíceis dessa prova. Vamos para a questão 29. Um comerciante vende balas em pacotinhos, sempre com a mesma quantidade. Ao fazer isso, percebeu que, dentre as balas que possuía, poderia colocar 8, 12 ou 20 balas em cada pacote. Nessas condições, assinale a alternativa que apresenta o número mínimo de balas que o comerciante dispunha. Bom, aqui nesse problema, a gente tem as dicas sobre o que a gente deve utilizar para resolver. Observe que ele diz que o comerciante vende as balas em pacotinhos sempre com a mesma quantidade, ou seja, a gente vai procurar um número que é comum. Quando ele fala que é a mesma quantidade, o número tem que ser comum a todos os pacotes, ok? E ele quer o número mínimo de balas que o comerciante pode ter. Então, você associa isso a alguma coisa, o número mínimo comum. A gente tem que calcular o mínimo múltiplo comum entre 8, 12 e 20. Só isso. Vamos fazer, então, o MMC entre 8, 12 e 20. Coloca os três números, coloca uma reta. Aí você vai pegar os números primos e dividir esses três números aqui, né? Começando pelo 2, né? Os números são pares, então a gente pode dividir por 2. 8 dividido por 2 dá 4, 12 por 2 dá 6, 20 por 2 dá 10. Dá para dividir por 2 de novo? Dá. Então, dividindo tudo por 2, a gente vai ficar com 2, 3 e 5.
ainda tem um número que pode ser dividido por 2. Então, divide por 2. Vai dar 1, 3 e 5. Agora, nenhum desses números é divisível por 2. Vamos dividir, então, pelo próximo. Vamos dividir por 3, né? 3 dividido por 3 dá 1. Vai sobrar só o 5. Então, a gente vai dividir agora por 5, né? 5 dividido por 5 dá 1. Sendo assim, o MMC vai ser 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo, vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5 dá 120. Esse comerciante tinha 120 balas no mínimo para colocar essas balas em pacotinhos de 8 em 8, de 12 em 12 ou de 20 em 20. Entendido? Para você treinar a questão de MMC, que é muito comum nos concursos públicos, dá uma conferida nessa questão que vai aparecer aqui agora para você. Nesse link você tem outra questão semelhante a essa para você treinar, para você ver, né, as dicas que o enunciado dá para te mostrar que você tem que usar o MMC, ok? Aqui embaixo na descrição do vídeo também tem o link de outras questões para você treinar, então clique em mostrar mais se você estiver acessando do computador. Se estiver acessando do celular, vai ter uma setinha, clica na setinha, que aí a descrição do vídeo vai se abrir e lá tem o link de outras questões para você treinar. Valeu? Vamos agora para a questão 30. Um azulejista deve cobrir uma parede de forma retangular. Está aqui a parede, de dimensões 3 metros por 4,5 metros. Ele dispõe de azulejos de forma quadrada com lado medido 15 centímetros. Nessas circunstâncias, o número mínimo de peças de azulejo que o azulejista vai precisar para cobrir totalmente a parede é qual? Bom, essa questão é uma questão que envolve tanto a área do retângulo e do quadrado, quanto conversão de unidades de medida. Observe que a parede, as medidas da parede foram dadas em metros e a medida do azulejo foi dada em centímetros, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer para resolver essa questão é tornar as unidades iguais. Eu vou deixar tudo em centímetros. Eu vou transformar 3 metros e 4,5 metros em centímetros. Você lembra como faz isso? Vamos pegar os 3 metros. Então, esse lado aqui mede 3 metros, né? 3 metros para passar para centímetro. A nossa escala de unidade de medida é metro, decímetro, centímetro. Para passar de metro para centímetro, você vai andar com a vírgula 2 casas para a direita. Como não tem nada depois do 3, ao andar com a vírgula 1 casa, você acrescenta um 0. Ao andar outra casa, você acrescenta outro 0. Então, 3 metros é a mesma coisa que 300 centímetros. Entendeu? Se não entendeu, olha o 4,5. 4,5 metros. Para passar para centímetros, eu tenho que andar com a vírgula 2 casas para a direita. Metro, decímetro, centímetro. São 2 casas para a direita. Ao andar uma casa, eu vou ficar com 45 decímetros. Ao andar mais uma casa, eu vou ficar com 450 centímetros. Então, a gente tem que 4,5 metros é a mesma coisa que 450 centímetros. Agora, calcula a área dessa parede. A área dessa parede em centímetros quadrados vai ser 450 vezes 300, né? Lado vezes lado. Então, a área da parede em centímetros quadrados, 450 vezes 300. E a área do azulejo? O azulejo é um quadrado de lado 15. E a área do quadrado é lado vezes lado, 15 vezes 15, certo? Se eu tenho a área da parede e a área do azulejo, o que eu tenho que fazer agora é dividir a área da parede pela área de cada azulejo para descobrir quantos azulejos cabem aqui na parede. Vamos fazer isso? Então, vamos dividir 450 vezes 300 por 15 vezes 15, né? Então, o número de azulejos vai ser 450 vezes 300 dividido por 15 vezes 15. Observe que eu não fiz as contas, porque fica mais fácil você resolver assim. 450 dividido por 15, como que você divide? Divide o 45 por 15. 45 dividido por 15 dá 3. Então, eu vou ter 3 com 0, vai ser 30, né? 300 dividido por 15, dividiu 30 por 15. 30 dividido por 15 dá 2, então vai ficar 2, 0, é 20. Entendeu? Então,
às vezes vale a pena você não fazer a continha. Observa primeiro o raciocínio para ver se você precisa mesmo resolver as contas, né? Porque pode ficar mais fácil fazer assim. Então vai sobrar 30 vezes 20. 30 vezes 20, 3 vezes 2 dá 6, com 1, 2 zeros, 600. Então, vão caber nessa parede 600 azulejos. Essa seria a resposta dessa questão. Entendido? Para você treinar a questão de figuras planas, área de figuras planas, de retângulo, vou deixar para você aqui em cima, pode aparecer, por favor. Nesse link se encontra só questões de figuras planas para você treinar. Agora, a gente vai para a questão 31. A razão entre o número de candidatos aprovados e do número de candidatos reprovados num concurso é de 3 para 4, ou seja, o que é razão? Razão é a divisão. Se eu dividir os candidatos aprovados pelos reprovados, o resultado vai dar 3 dividido por 14. Se 840 candidatos foram reprovados no concurso, então o total de candidatos que fizeram o concurso foi quanto? Está vendo que ele não quer os aprovados, ele quer o total de candidatos, né? Então, vamos trabalhar com a relação entre candidatos aprovados e reprovados. O problema disse que, se eu dividir os candidatos aprovados pelos reprovados, a resposta vai ser 3 sobre 14. Então, eu tenho que aprovados dividido por reprovados, 3 dividido por 14. Se eu dividir o número de candidatos aprovados que eu não sei pelo número de candidatos reprovados que eu sei, 840, isso vai ser igual a 3 sobre 14. Consegue entender? A razão entre os candidatos aprovados que eu não sei e os reprovados é igual a 3 dividido por 14. Foi o que o problema falou para a gente. Certinho? Visualizou? Então, agora é só fazer continha, né? Multiplica aqui, ó, 14 vezes x é igual a 3 vezes 840. Multiplica como se fosse um x, né? Pega o 14 que está multiplicando, passa para o lado de cá, vai passar dividindo. 84 dividido por 14 dá 6, então vai sobrar 6 zero. Vou ficar com 3 vezes 60. 3 vezes 60 é 3 vezes 6, 18. 18 mais um zero, 180. O número de candidatos aprovados, que é o x, foi 180. Só que o problema não quer saber o número de candidatos aprovados, ele quer saber o total de candidatos. O total de candidatos vai ser o número de candidatos aprovados mais o número de candidatos reprovados. 180 mais 840, né? Então, total aprovados mais reprovados, 840 mais 180, isso dá 1020 candidatos, ou seja, o total de candidatos está entre 990 e 1030. Essa seria a resposta dessa questão. Entendido? Então, para resolver essa questão de razão, né, você tinha que saber que a razão é a divisão. Então, a divisão, sempre que você dividir candidatos aprovados por reprovados, o resultado vai dar 3 sobre 14, de acordo com esse problema. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte. Beleza? Questão 32, manda aí. Questão 32, questão de juros. Para utilizar o limite do cheque especial, um banco cobra juros simples com taxa mensal de 12%. Se um cliente utilizou durante 6 dias o valor de R$ 1.500, então o valor de juros que deve pagar será quanto? Observe aqui que ele dá uma taxa mensal de 12%, mas fala que o cliente utilizou o cheque especial durante 6 dias. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para resolver essa questão é transformar essa taxa mensal em uma taxa diária. Então, o cliente vai pagar 12% por mês, ou seja, 12% em 30 dias, né? Os juros é de 12% em um mês, em 30 dias. Quanto ele vai pagar de juros em um dia? Para saber, como a gente está falando de juros simples, basta dividir 12% por 30. 12 dividido por 30 dá 0,4. Então, os juros serão de 0,4% por dia. Entendido?
Por que eu converti essa taxa mensal em uma taxa diária? Porque o problema fala que o cliente só usou o cheque especial durante 6 dias. Se esse prazo aqui tivesse em meses, eu não precisava converter, certinho? Agora é só usar a fórmula dos juros simples, né? Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo e você pode dividir por 100. Esse dividido por 100 aqui eu coloco para só usar esse valor aqui de 0,4 como sendo a taxa, né? Eu não vou transformar esse valor em 0,004, né? Que seria 0,4%. O que é 0,4%? É 0,4 dividido por 100. Se eu já colocar o 100 na fórmula, eu só uso 0,4 aqui. Se eu não colocar o 100 na fórmula, eu vou colocar 0,4 dividido por 100. Entendido? Então, juros vai ser capital, 1.500, vezes a taxa de 0,4, vezes o tempo de 6 dias, a taxa de juros em dia, certinho? Tudo dividido por 100. Corta esses dois zeros com esses dois zeros, vai sobrar 15 vezes 0,4 vezes 6. Isso vai dar R$ 36,00. Esse cliente pagou por 6 dias de empréstimo R$ 36,00. Essa seria a resposta dessa questão, certinho? Então, só repassando aqui, converter a taxa mensal em uma taxa diária, só dividir os 12% por 30 dias e depois usar a fórmula de juros simples. Aqui no vídeo eu coloquei o 100 no denominador da fórmula. Você entendeu por que eu coloquei esse 100 aqui? É porque eu só coloquei na taxa 0,4. Eu já considerei a porcentagem aqui na fórmula. Se você não quiser colocar esse 100 na fórmula, não precisa. Aí na hora de colocar a taxa, você não vai colocar 0,4. Você vai colocar 0,004, ou seja, 0,4%, 0,4 dividido por 100, certinho? Vamos para a questão 33, bora lá! José perguntou ao seu avô Pedro, que é professor de matemática, com que idade ele se formou na faculdade. Pedro disse ao neto que sua idade era o produto entre as raízes da equação x² menos 10x mais 21 igual a 0. Nessas condições, assinale a alternativa que apresenta a idade que Pedro se formou na faculdade. Muito, mas muito tranquila essa questão. Era só para ver se você tinha estudado, né? Então, você tem lá uma equação do segundo grau, x² menos 10x mais 21, e quer saber qual é o produto entre as raízes dessa equação. O produto das raízes de uma equação de segundo grau é dado por C sobre A. C sobre A. Então, vamos identificar nessa equação que foi dada qual é o valor de A. O A é o valor que está junto com o x². O que tem junto aqui com o x? Se não está aparecendo número nenhum, o número que tem aqui é o número 1, porque 1 vezes isso vai dar isso, né? Então, o A vale 1. E o C? O C é o valor que não tem x, é o 21. O produto vai ser C dividido por A, ou seja, vai ser 21 dividido por 1. 21 dividido por 1 dá 21. Essa seria a resposta dessa questão, a letra B. Entendido? Tranquilinha essa questão, né? Era só para ver se você tinha estudado. Se não lembrasse dessa fórmula, fazia lá o delta, tirava o delta, calculava as raízes e multiplicava uma pela outra, chegava em 21. Certinho? Vamos para a questão 34. Dois triângulos retângulos são semelhantes na razão 2/3. Se as medidas dos catetos do menor triângulo são 6 e 8 centímetros, então a medida da hipotenusa do maior triângulo em centímetros é qual? Então, a gente tem a razão de semelhança de dois triângulos, ou seja, se eu dividir um lado de um triângulo pelo lado do outro triângulo, o resultado vai dar 2/3. E o problema quer saber a hipotenusa do maior triângulo. Para a gente saber, primeiro passo, vamos calcular qual é a hipotenusa do triângulo menor. Por quê? A gente já sabe as medidas dos catetos do triângulo menor. Está faltando só o terceiro lado, que é a hipotenusa, né? Então, se os catetos medem 6 e 8, quanto vale a hipotenusa do triângulo menor? Usa o teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa do triângulo menor
x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos não são 6 e 8, então você vai fazer 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 vezes 6 dá 36, 8 vezes 8, 64. 36 mais 64 dá 100. Então, a gente vai pegar esse quadrado, passar por lá de cá como raiz quadrada, a gente vai ficar com x igual a raiz de 100. Raiz de 100 é 10. Então, a hipotenusa do triângulo menor vale 10. Agora, trabalha com a razão de semelhança. Se você dividir essa hipotenusa do triângulo menor pela hipotenusa do triângulo maior, que é o que a gente quer saber, o resultado tem que dar 2/3. Vamos fazer isso. Então, razão de semelhança entre hipotenusas, 2/3 vai ser a hipotenusa do triângulo menor dividido pela hipotenusa do triângulo maior, que eu chamei de y. Resolve, multiplica cruzado aqui como se fosse um x. 2 vezes y dá 2y, é igual a 3 vezes 10, que é igual a 30. Pega o 2 que está multiplicando, passa para o outro lado, vai passar dividindo. Então, y é igual a 30 dividido por 2. 30 dividido por 2 dá exatamente 15. Então, a hipotenusa do triângulo maior vale 15. Essa seria a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Você só precisava, para resolver essa questão, saber o que era a razão de semelhança. Razão é a divisão. Quando dividir lados correspondentes dos dois triângulos, a resposta vai ser sempre 2/3. Questão 35. É a última questão dessa prova. Os pontos de coordenadas -3, 2 e 1, 10 são elementos de uma função do primeiro grau. Então, para que o ponto x6 seja um elemento dessa função, o valor de x deve ser qual? Bom, para resolver essa questão, a gente podia usar... a gente pode resolver de diversas formas, né? Uma das formas é usar a inclinação da reta. Se a gente está falando de uma função do primeiro grau, a gente vai ter como gráfico uma reta. Como que a gente calcula a inclinação dessa reta? A inclinação dessa reta é ΔY dividido por ΔX. Você já aprendeu isso? ΔY dividido por ΔX. O que isso significa? Você vai pegar dois pontos, subtrair o y de um pelo y do outro e dividir isso pelo x de um pelo x do outro. Entendido? Então, se a gente fizer calcular a inclinação da reta a partir dos 3 pontos, a gente pode igualar essas inclinações, porque a inclinação da reta vai ser uma só. Os 3 pontos vão pertencer a uma única reta, uma única função do primeiro grau. Certinho? Então, ordenei os pontos aqui de acordo com o valor de y. Por quê? Porque a gente tem os valores de y dos 3 pontos. Coloquei em ordem crescente. -3 e 2. Então, quando x for -3, o y vai ser 2. X e 6 e 1 e 10. Agora, vou calcular a inclinação usando esses dois pontos aqui. O ponto -3 e 2 e x e 6. Como que eu calculo a inclinação? Faço ΔY, ou seja, y de um menos o y do outro, 6 menos 2, 6 menos 2, e divido pelo ΔX, x menos 3, né? X menos 3, entendido? O x de um menos o x do outro, x menos 3. Essa inclinação, como esses 3 pontos estão numa mesma reta, vai ser igual à inclinação calculada a partir dos outros 2 pontos. Se eu fizer 10 menos 6, né? Y menos y, 10 menos 6, sobre 1 menos x, sobre 1 menos x. Dada esta relação, é só multiplicar como se fosse um x, né? Primeiro faz as continhas aqui da soma. 6 menos 2 dá 4, 10 menos 6 dá 4. X menos 3 dá x mais 3, né? Menos com menos dá mais. X menos 3 é a mesma coisa que x mais 3. Então, a gente vai ficar com 4 sobre x mais 3 igual a 4 sobre 1 menos x. Agora sim, multiplica como se fosse um x. 4 vezes x mais 3, multiplica o 4 pelo x e pelo mais 3. 4 vezes x dá 4x, 4 vezes 3 dá 12. Isso vai ser igual a 4 vezes 1, 4,
4 vezes menos x dá menos 4x, certinho? Pega esse menos 4x, está negativo, passa para o lado de cá, vai passar positivo, vai passar como mais 4x. Pega o 12 que está positivo, passa para o outro lado, vai passar negativo. 4x mais 4x dá 8x, 4 menos 12 dá menos 8. Pega esse 8 que está multiplicando, passa para o lado de cá, vai passar dividindo. Então, x vai ser menos 8 dividido por 8. Menos 8 dividido por 8 dá menos 1. X vale, então, menos 1. Essa seria a resposta dessa questão, a letra A. Ok? Se quisesse representar esses pontos no plano cartesiano, podia? Podia. Representa no plano cartesiano, faz um esboço do plano cartesiano, os eixos y e x, né? Coloca os pontos lá e trabalha, por exemplo, com semelhança de triângulo. Dá para resolver da mesma forma, certinho? É isso, pessoal. Essas eram as questões dessa prova. Espero que você tenha entendido. Se entendeu, larga o joinha no vídeo, compartilha nas suas redes sociais e se inscreve aqui no canal se você achar que deve. Né? Se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer ainda mais. No mais, bons estudos e até a próxima!